Ô glórias, a paz do Senhor Jesus Cristo, você está bem? Sua família está bem? Você está no canal Restaurando Ministérios. Hoje nós vamos iniciar uma série de estudos bíblicos acerca do perdão. A temática é o poder transformador do perdão. Esse é o primeiro vídeo dessa série. Nós vamos começar esse estudo em Mateus, capítulo de número 18, no seu versículo de número 23, até o versículo de número 35. Essa parábola é uma parábola bastante interessante, que vai falar sobre o credor incompassivo. Amém? No começo dessa parábola, nós vemos que Jesus ele fala algo muito interessante. Jesus ele diz assim: por isso o reino dos céus comparar-se-á a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. Toda vez, toda parábola, todo ensinamento de Cristo, que ele vai comparar com o reino dos céus, sempre quando Jesus, ele diz, isso se assemelha, isso se compara ao reino dos céus. Preste muita atenção, foque no estudo, na leitura, porque o que nós iremos ler é comparado ao reino de Deus, ao reino dos céus. E a parábola vai contar a história de um rei que quis fazer uma prestação de contas. Ele chama o primeiro servo. E esse primeiro servo, no versículo de número 24, a Bíblia diz assim, e começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Eu fui pesquisar acerca desses 10.000 talentos, cerca de 34 a 37 quilos de ouro ou de prata. Tá? Talentos são cerca de 34 a 37 quilos de ouro ou de prata. Se nós fizermos a conta arredondando aí para 34, que é o mínimo, nós chegaríamos a um valor aproximadamente de 340 mil quilos de ouro. Hoje, a grama do ouro, dependendo aí da qualidade desse ouro, do local que você for vender aí esse ouro, cerca de 350 a 600 reais a grama do ouro. Se nós arredondarmos agora esses 340 mil quilos de ouro ou de prata, seria uma dívida impagável, uma dívida imperdoável. Mas a Bíblia diz, então perceba que Jesus, primeiramente, ele está comparando essa parábola, ele está comparando o que ele vai falar com o reino dos céus, com o reino de Deus. E agora a Bíblia diz que esse Senhor, esse rei, que é o próprio Deus, ele vai chamar os seus servos, a humanidade, para uma prestação de contas. E quando esse rei, esse Deus tão poderoso, Criador dos céus e da terra, ele chama a essa humanidade para uma prestação de conta, a Bíblia diz que o primeiro que chega já devia 340 mil quilos de ouro. Nós já falamos da grama do ouro. Imagine pagar 340 mil quilos de ouro ou de prata. Então nós podemos entender que isso é uma dívida imperdoável, é uma dívida impagável. Mas a Bíblia diz que, no versículo 25, diz assim, e não tendo ele com que pagar ao seu senhor, o seu senhor lhe disse que iria vender sua mulher, seus filhos, tudo que ele tinha, até que a dívida fosse paga. Versículo 26. Então aquele servo, prostrando-se, reverenciava, dizendo, Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Versículo 27. Então o Senhor daquele servo, movido de uma íntima compaixão, soltou-lhe e perdoou toda aquela dívida. Ou seja, a humanidade, não esqueça que essa parábola está se assemelhando ao reino dos céus. Nós, seres humanos, estávamos diante desse rei, diante desse Deus, com uma dívida impagável, uma dívida imperdoável. A Bíblia diz, no livro de Romanos, no seu capítulo de número 3, a Bíblia diz ali no capítulo de número 3 de Romanos, e no seu versículos 23, 24, se você tiver aí a possibilidade de me acompanhar com a sua Bíblia, Romanos capítulo 3, versículo do 23 ao 24, diz assim, porque todos pecaram
e destituídos estão da glória de Deus, sendo, pois, justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Ainda em Romanos, capítulo 5, no seu versículo 20, no seu versículo 21. Não esqueça, você que tem uma Bíblia, nos acompanhe. Romanos, capítulo 5, versículos 20 e 21. Veio, porém, a lei, para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinasse na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Ainda em Romanos, no seu capítulo 6, versículos 22 e 23, está escrito assim, Romanos, capítulo 6, versículos 22 e 23. Mas agora, libertos do pecado, foste feito servo de Deus, tendo o vosso fruto para a santificação, e por fim a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, voltando para Mateus, capítulo de número 18, nós estamos no versículo 27, não esqueça que nós estamos falando acerca do poder transformador do perdão. No versículo 27, este rei, que é o próprio Deus, ele perdoou as nossas dívidas, ele perdoou a nossa ofensa na cruz do Calvário, como a Bíblia também está escrito lá em Romanos, capítulo 5, e no seu versículo 8, Romanos, no seu capítulo de número 5, e no seu versículo de número 8, diz que antes mesmo de nós nascermos, o amor de Deus já havia sido manifestado. Olha isso aqui, capítulo 5 de Romanos, versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo, que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, nós estávamos repletos de uma dívida impagável. A dívida que nós devíamos para este rei, para este Deus, como humanidade, como homens, pecadores e falhos, era uma dívida imperdoável, uma dívida impagável. Mas a graça de Deus nos alcançou. E este Deus, ele nos perdoou, porque nós caímos prostrados aos seus pés, como esse servo. No versículo 26, ele cai prostrado e pede que o Senhor tenha compaixão e misericórdia dele. Como esse Deus é um Deus compassivo, é um rei misericordioso, o nosso Deus, bondoso Deus, nos perdoou em Cristo Jesus. Então aprenda isso. Nós estamos falando sobre perdão, o poder transformador do perdão. O primeiro perdão que nós recebemos é o perdão de Deus. Biblicamente, o primeiro perdão, e eu quero falar nesse vídeo sobre 3 perdãos que a Bíblia nos ensina. O primeiro perdão é o perdão de Deus para conosco. Nós não poderíamos de maneira alguma pagar esta dívida. Esta dívida era uma dívida impagável, imperdoável. Mas Jesus Cristo, ele desceu a este mundo como homem, como diz lá em Filipenses, no seu capítulo 2, no versículo 5 ao versículo 8. Mesmo sendo Deus, não usou por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, e fazendo em forma de homem, de servo, foi obediente até a morte e morte de cruz. Então esse Deus nos perdoou em Cristo Jesus. Então o primeiro perdão, anota aí você que está assistindo esse vídeo, nos dando esta honra, anote aí que o primeiro perdão, e hoje eu quero falar sobre 3 perdãos. O primeiro perdão é o perdão de Deus para conosco. Deus nos perdoou. Segundo tipo de perdão. Agora o que eu e você estamos fazendo com o perdão manifesto na cruz? A pergunta fica, o que eu e você estamos fazendo com o perdão de Deus para conosco? Porque o primeiro perdão é o de Deus, dos céus para conosco, seres humanos, em Cristo Jesus. O segundo perdão é o perdão que nós devemos liberar para nós mesmos. Olha a continuação do texto. A Bíblia diz no versículo 28, em Mateus 18, versículo 28. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus servos que lhe devia 100 dinheiro. Lançando a mão dele, sufocou, ou seja, colocou a mão no pescoço e sufocava dizendo, paga-me o que me deves. Vamos lembrar da primeira dívida. A primeira dívida era uma dívida impagável de 10.000 talentos, aproximadamente 340 mil quilos de ouro ou de prata. Uma dívida impagável.
Mas agora, esse que acabou de sair da presença do rei, esse que acabou de sair da presença de Deus, totalmente perdoado, limpo, santificado, ele encontra um conservo que lhe devia sem dinheiro ou sem dinário na Bíblia equivale a 100 dias de trabalho. Um dinário ou um dinheiro equivale a um dia de trabalho. Se eram 100 dinheiros ou 100 dinário, então dariam 100 dias de trabalhos. Aproximadamente aí um terço do ano. Era uma dívida totalmente pagável. Era uma dívida que havia uma possibilidade real de ser paga essa dívida. Mas a Bíblia diz que esse camarada que acabou de sair da presença do rei, perdoado, uma dívida que não tinha possibilidade alguma de ser paga, ele encontra agora um conservo. E a Bíblia diz que ele sufocou esse conservo e apertou seu pescoço, dizendo: me paga o que deves. Se você estiver aí me acompanhando da sua casa, eu vou ler o versículo 29. Vê se não vai lembrar do versículo 26 e 27. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo e tudo lhe pagarei. Perceba que isso que esse conservo acabou de fazer foi o que o primeiro servo fez, lá no versículo de número 26. Quando o rei disse: eu vou prender você, eu vou prender sua mulher, vou vender sua mulher, seus filhos, tudo que você tem, até que a dívida seja paga. Ele se curvou diante desse rei e ele disse: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então agora esse conservo faz a mesma coisa, ele se prostra no versículo 29, mas olha a reação, por isso que nós temos que aprender. O primeiro perdão de Deus para conosco. O segundo perdão é o perdão de nós para nós mesmos. Eu preciso me perdoar. Eu preciso me perdoar. O terceiro tipo de perdão é o perdão para o meu próximo. Eu recebo o perdão de Deus, eu me perdoo e agora eu vou manifestar esse amor para o meu próximo. E esse homem que sai da presença do rei perdoado, ele não consegue se perdoar e ele não consegue perdoar o seu próximo. A Bíblia diz no versículo 30, ele porém não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que se pagasse a dívida. Versículo 31. Vendo, pois, os conservos que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passava. Então o Senhor, chamando à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Versículo 33. Olha se isso não é um exemplo clássico para nós. No versículo 33, o Senhor, o Rei, Deus, diz para aquele servo: não devias tu igualmente ter compaixão de teu companheiro, como eu tive também misericórdia de ti? E aí ele diz assim: indignando o seu senhor, indignado, o entregou aos atormentadores, até que se pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também o meu Pai celestial, se de coração não perdoardes seu irmão as suas ofensas. Então vamos lá, dentro desse texto de Mateus capítulo 18, versículo do 23 ao 35, nós aprendemos 3 tipos de perdão. Primeiro perdão, perdão de Deus para conosco. Segundo tipo de perdão, o perdão de nós para nós mesmos. Nós precisamos nos perdoar. O exemplo clássico disso dentro da Bíblia é quando nós comparamos Judas e comparamos Pedro. A Bíblia diz que Judas vende Jesus. Ele, por 30 moedas, ele vai agora vender a Jesus. A Bíblia diz que depois que ele vende Jesus, ele, na verdade, não se arrependeu, houve um grande remorso. E ele não quis receber nem o perdão de Deus e nem se perdoou. O que ele fez? Ele se matou com uma corda e uma forca, todos nós sabemos dessa história. Agora a Bíblia diz também que Pedro, por 3 vezes, ele nega a Jesus Cristo. E Jesus falou para Pedro, quando nós juntamos os textos de Mateus, Lucas e João, nós vemos que quando o galo canta pela segunda vez, antes que o galo cantasse 3, então o galo canta a segunda vez, a Bíblia diz que Pedro nega Jesus. Então a Bíblia diz que Pedro ele chora, e a Bíblia enfatiza que o choro de Pedro, muitas pessoas ouviram, escutaram o choro de Pedro. Em Judas você não vê choro, você não vê lágrima, você só vê um remorso. Remorso
não é perdão. Remorso não é arrependimento. Remorso é totalmente diferente. Pedro já é um choro desesperador. E Pedro, ele não vai procurar uma corda, ele não vai procurar uma árvore, não. Ele espera o momento certo de reencontrar com Cristo. E lá no capítulo 21 do Evangelho de João, esse encontro acontece e ali Jesus por 3 vezes pergunta a Pedro se ele o amava. E ali há um perdão na vida de Pedro. Então Pedro e Judas, eles pecaram, e Judas traiu vendendo, Pedro traiu negando conhecer, conviver, andar com ele, mas a diferença é que aqui em Judas há um remorso, em Pedro há um perdão completo, tanto que Pedro, juntamente com o apóstolo Paulo, foi o maior vulto da igreja primitiva da sua época. Então nós entendemos que aqui, primeira coisa, perdão de Deus para conosco. Segundo perdão, nós devemos nos perdoar. O terceiro perdão, esse perdão agora deve ser manifesto para o meu próximo. Eu devo manifestar esse perdão para o meu próximo. O meu próximo, ele deve ser perdoado por mim. E aqui, nesse primeiro vídeo, eu quero trazer essa reflexão para mim, essa reflexão para você. Se você já recebeu o perdão de Deus, você precisa fazer o segundo passo. E qual é o segundo passo? Você deve se perdoar, independente do que você tenha feito, independente do que você cometeu nesta vida, independente dos caminhos que você andou, do que você falou, do que você fez. O próprio apóstolo Paulo, ele diz nos finais ali, nos capítulos finais de Atos dos Apóstolos, que ele consentiu na morte de Estevão, que ele perseguia a igreja, que ele mesmo também já matara muitas pessoas, mas quando Paulo, escrevendo ao seu filho na fé, Timóteo, Paulo ele fala algo que nos trata isso de entender e receber esse perdão. Capítulo 1 de 1 a Timóteo, a primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Paulo ele recebe o perdão de Deus e Paulo também aprendeu a se perdoar, a perdoar a si mesmo. Capítulo 1 de 1 a Timóteo, versículo 12. Dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério, a mim, que dantes fui blasfemador, perseguidor, opressor, mas alcancei misericórdia, porque fiz ignorantemente na incredulidade. E a graça do Senhor Jesus Cristo superabundou com a fé e o amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então Paulo, ele aprendeu a se perdoar. Então o primeiro perdão é o perdão de Deus para conosco. Nós precisamos entender que de uma vez por todas que Deus ele nos perdoou. Em Isaías, livro do profeta Isaías, no seu capítulo de número 43 e no seu versículo 25, está escrito assim: eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro mais. Então, se você está aí pensando que Deus não te perdoou, que Deus ele te esqueceu, ele te abandonou, de maneira nenhuma. O profeta Isaías, ele está nos lembrando, dizendo, eu mesmo. Quem é que está falando? É o próprio Deus. O próprio Deus está falando, eu mesmo sou quem apago todas as tuas transgressões e dos teus pecados eu não me lembro por amor do meu nome. Então, receba em nome de Jesus. Talvez você não esteja mais sentindo esse perdão de Deus, mas eu quero profetizar dentro da palavra de Deus para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. E o primeiro perdão é o perdão de Deus para conosco. Deus te perdoou. Salmos 103, Salmo de número 103, versículos 13, 4 e versículo 12, diz assim: é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição
e te coroa de benignidade e de misericórdia. Versículo 12. Quanto está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Então, o primeiro perdão é o perdão de Deus para conosco. Aprenda isso. Deus já te perdoou. Agora você precisa se perdoar. Talvez você esteja se falando ou se perguntando, mas pastor, eu cometi isso, eu falei aquilo, eu fiz isso. Aonde você estiver agora, dobre os seus joelhos e fale com o teu Deus. E receba o perdão e aprenda a se perdoar. Terceiro tipo de perdão, nós devemos perdoar o nosso próximo. Da mesma maneira em que Deus nos perdoou. Esqueça aquela famosa frase ou ditado popular, né? Vamos colocar uma pedra em cima disso aqui e vamos esquecer. Não tem pedra, Deus nunca colocou pedra em cima de nada. Então Deus nos perdoa, e a maneira que Deus nos perdoa é lançando no mar do esquecimento. Lógico que isso é uma forma de você entender que Deus realmente te perdoou, porque primeiro, Deus não se esquece de nada, porque Ele é Deus. Mas se o próprio Deus está falando que lançou no mar do esquecimento, e o próprio Deus não se lembra, porque eu vou querer lembrar de algo que o próprio Deus já esqueceu? Por que eu vou aceitar na minha vida alguém me dizer do que eu fiz lá atrás, se o próprio Deus já se esqueceu? Então, se você está vivendo uma vida amargurada, de tristeza, de angústia, por alguma coisa que você cometeu e você não se sente perdoado, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus já te perdoou. E todos os teus pecados, todas as tuas transgressões foram lançadas no mar do esquecimento. Receba o perdão de Deus e aprenda a se perdoar. Terceiro, vamos liberar agora este perdão. Vamos agora pegar esse perdão que nós recebemos de Deus, vamos pegar esse perdão que nós manifestamos para nós mesmos e vamos agora manifestar ao nosso próximo. Versículo 34 do capítulo 18 de Mateus diz assim: E indignado o seu senhor entregou aos atormentadores, para que pagasse a tudo o que devia. Os atormentadores aqui, para a gente entender, os atormentadores aqui são demônios, potestade das trevas, são enfermidades, são angústias, tristeza, tribulações e muitas outras coisas que nós vamos aprender no próximo vídeo. O que o perdão pode provocar e também o que a ausência do perdão, você guardar remorso, o que pode provocar. Perceba que o Senhor entregou ele para que ele fosse atormentado até que pagasse. Então, quando ele terminasse de pagar, esse tormento sairia da vida dele. E aí no versículo 33 diz assim: Não devias, de igual modo, ter compaixão de teu companheiro? E a gente faz uma pergunta: como que eu, pecador, vou conseguir perdoar da mesma forma em que Cristo perdoou? A Bíblia diz que quando Jesus estava caminhando para o Gólgota, levando a cruz, a Bíblia diz que quando ele caía, ele levantava, olhava aos céus e dizia: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Essa era a frase de Cristo até chegar à crucificação. Em alguns momentos da caminhada até o Gólgota, Cristo ele parava e dizia: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E muitas das vezes a gente pergunta para nós mesmos: será que eu vou conseguir perdoar o meu próximo da mesma intensidade que Cristo? Eu não sou capaz. E às vezes nós ficamos nessa pergunta: eu não sou capaz, eu não posso, eu não vou conseguir. Mas em nome do Senhor Jesus, você pode, você é capaz e você consegue. Vamos ver o que Estevão fez quando estava pregando em Atos capítulo 7. Mas voltando um pouquinho, leia aí, se você tiver a sua Bíblia em mãos, capítulo 6, capítulo 7 de Atos. Estevão começa a trazer uma palavra, ele atende as viúvas, ele atende os órfãos, ele supre a necessidade daqueles que estavam padecendo, sofrendo. Então Estevão já ajudou na assistência social e agora Estevão vai pregar a palavra. Quando Estevão vai pregar a palavra, diz a Bíblia que o rosto dele começa a brilhar como o rosto de um anjo. Expulsaram Estevão da cidade e começaram a apedrejar Estevão. Mas a Bíblia diz, lá no capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, e versículo 58, diz assim: Expulsando-o da cidade, o apedrejaram
E as testemunhas depuseram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Agora olha o versículo 60. E pondo-se de joelho, ele está sendo apedrejado, tá? Estevão, neste momento, está sendo apedrejado. Ele já está praticamente que morto. Mas antes de morrer, ele dobrou os joelhos. E diz o texto, clamou com grande voz, dizendo, Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Ou seja, esta oração de Estevão foi a mesma oração que Jesus fez no Gólgota, na cruz, no Calvário, foi a mesma oração. Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. E Estevão usando outras palavras, mas a oração era a mesma. Pai, perdoa, não cobre deles esse pecado porque eles não sabem o que estão fazendo. Então, ou seja, nós devemos manifestar agora esse perdão. E eu quero te convidar. Talvez você foi violentado na infância, talvez seu pai, sua mãe te trouxe traumas, seu tio, algum membro da sua família, algum vizinho tenha feito alguma coisa para você na sua infância, ou até mesmo essa pessoa, como muitas das vezes nós vamos aconselhar algumas pessoas, e a pessoa que lhe ofendeu talvez já esteja até morta, já até morreu. Mas eu te faço uma pergunta, e você? Você vai querer continuar nessa vida de angústia, de tristeza, com esse rancor dentro do seu coração, com esse rancor dentro da sua alma? Então aprenda isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Libere perdão. Talvez você esteja dizendo, mas pastor, essa pessoa já até morreu. Essa pessoa morreu, mas você está vivo. E você deve viver o melhor desta terra. Como diz em Deuteronômio 28. Você deve viver o melhor dessa terra. Então eu te convido, primeiro, a receber o perdão de Deus. Talvez você que esteja assistindo, talvez você ainda não teve um encontro verdadeiro com Cristo, não tenha tido um encontro verdadeiro com Deus. Talvez você esteja dizendo, quem sou eu para receber o perdão de Deus? Você, este servo, estava com uma dívida impagável, imperdoável. Mas a graça de Deus pode te alcançar neste momento em que você está assistindo esse vídeo. A graça de Deus pode te envolver, a graça de Deus pode te alcançar. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, receba o perdão de Deus. Segunda coisa, aprenda a se perdoar. Tire esse rancor de dentro da tua alma, tire esse rancor de dentro da tua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo, seja perdoado e manifeste agora esse perdão para quem te machucou, para quem te ofendeu. Libere esse perdão, porque se nós guardarmos esta mágoa dentro do nosso coração, nós vamos carregar peso na nossa vida. E não se esqueça, o Senhor o entregou na mão dos atormentadores. No próximo vídeo, nós vamos estar falando quem são esses atormentadores. Mas eu quero deixar essa palavra para o seu coração, neste momento e nesse primeiro vídeo dessa série de perdão, o poder transformador do perdão. Receba o perdão de Deus, aprenda a se perdoar e terceiro, manifeste o perdão para com o seu próximo. Amém? E Deus em Cristo Jesus continue abençoando a tua casa, a tua vida e a tua família. Eu quero orar por você. Pai amado, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro a Ti por esta vida, por esta pessoa, por este homem, por essa mulher, por esse jovem, por este adolescente que está assistindo este vídeo. Que o Senhor, através do Teu Santo Espírito, possa alcançar esta vida, alcançar este coração, alcançar esta família, e que o Senhor manifeste o Teu amor, a Tua graça, como diz a Tua palavra, aonde o pecado abundou, que neste momento a graça possa superabundar. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu abençoo esta vida, esta pessoa, esta família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus continue abençoando a sua casa, sua vida, sua família. Não se esqueça, compartilhe esse vídeo com alguém, com algum membro da sua família, no grupo da sua família, no grupo de trabalho. Deixa aí o seu like e não se esqueça de se inscrever no canal, porque o próximo vídeo já está vindo aí e nós vamos falar o que a mágoa, o que reter o perdão pode provocar, que são os atormentadores. Quem são esses atormentadores? Nós vamos aprender dentro da Bíblia Sagrada. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.